Paz do Senhor esteja com todos. Amém? Muito feliz por estar aqui hoje, podendo compartilhar da palavra de Deus. Há uma atmosfera diferente, você já sentiu isso aqui neste lugar. Eu quero continuar junto com você neste tempo que Deus está nos dando e do que Ele vai ministrar aos nossos corações hoje. Baixe tua cabeça. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não há outro motivo para nós estarmos aqui se não for a tua presença. Meu Deus, o sacrifício de Jesus é o que nos moveu a estar aqui esta noite. Meu Pai, nós queremos sair daqui cheios da tua presença, cheios do teu querer, obedecendo, ó meu Pai, os teus mandamentos. Por isso, ó Espírito Santo, continue trabalhando aos corações e faça-nos entender a tua maravilhosa palavra esta noite. Em nome de Jesus, amém. Quantos estavam aqui quinta-feira? Erga a tua mão. Foi bênção ou não foi? Amém. O Senhor falou, obrigado Silvia, muito conosco, quinta-feira. E hoje a hora que a pastora Marlene orava, pela cura, ela pautou o que nós estudamos aqui quinta-feira, para que Deus enviasse anjos ministradores para curar aquela pessoa. Nós precisamos estar atentos aos cultos, às ferramentas que o Senhor tem nos dado, para que na hora da guerra nós possamos usar da melhor maneira possível. E nós falando de soldados, algo que eu me referi quinta-feira, é que nós pertencemos a um grande exército. Nós estamos num grande exército, e esse exército é o exército de Cristo. Nós como igreja somos um batalhão, e há vários batalhões na cidade. Mas quando nós estamos em guerra, muitas vezes um batalhão pode apoiar e deve apoiar o outro. E quando você está precisando, você precisa lembrar de que nós pertencemos a um grande exército. E se você não sabe qual é o seu papel, o que você está fazendo dentro deste grande exército, eu queria te convidar esta noite. Porque aqui nesse auditório tem vários tipos de pessoas. Tem vários espectadores. Tem pessoas que vieram aqui em busca de uma cura, de um milagre. Nós vamos se deparar com diferentes situações. Mas há duas classes de pessoas que eu quero frisar aqui esta noite. Aquelas pessoas que realmente entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Aqueles que realmente amam Jesus Cristo. Mas há outra classe de pessoas que estão aqui entre nós, mas apenas simpatizam com a igreja. Quando nós saímos de casa, nós precisamos medir a nossa intensidade com o Evangelho e com Jesus Cristo. Porque vir à igreja atrás de alguns resultados não é errado. Mas o que o tempo está nos trazendo é de nós termos uma intensidade no amor a Jesus Cristo. E eu creio que esta noite, pessoas vão se entregar totalmente e vão renunciar muito do que acreditam ser as verdades da vida para viver as verdades do céu. É diferente ser pautado pela terra e ser conduzido pelos céus. E Deus quer levantar uma igreja que se conduz pelos céus e não pelas vontades da terra. Amém? Vocês estão comigo? Diga amém. Ainda nós usamos a igreja muitas vezes para barganhar com Jesus Cristo. Talvez essa não seja a melhor palavra, mas eu queria que você entendesse que nós não estamos na igreja por uma troca. E quando nós pensamos num evangelho puro, nós vemos que a profundidade do evangelho não tem a ver com troca, com ganhar, tem a ver com perder. E eu não quero que você entenda errado que você não vai vir para a igreja para perder, você vai vir para ganhar. Mas a palavra diz que aquele que perder
a sua vida a achará. E essa diferença que nós estamos vivendo aqui esta noite pode te levar para uma maior intimidade com Cristo Jesus. O tema que eu separei para esta palavra hoje é o privilégio da cruz. Se nós estudarmos Lucas 9, eu quero que você abra sua Bíblia. Nós vamos começar a entender quando Jesus instruiu os seus 12 e ele os enviou. E algumas instruções servem para nós esta noite, porque existem características que nós precisamos entender como discípulos. Aqui há várias pessoas. Talvez eu não gostaria de dizer isso, mas eu preciso te falar que aqui há uma multidão de pessoas, mas talvez poucos discípulos de Jesus Cristo. E até o final dessa ministração, eu quero que você esteja convicto que você não está dentro de uma multidão, mas que você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer, a partir do versículo 23 e o 24 eu vou ler. Diz, Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, Vamos, vocês estão comigo? Então vamos. Pois quem quiser salvar a sua vida, Muito obrigado. Agora vocês estão comigo. E quem perder a sua vida por minha causa, esse é papel da igreja interceder por curas, milagres e libertação. No versículo 1 mesmo, Jesus diz que ele convoca e ele deu autoridade sobre todos os demônios para curar, e deu autoridade aos discípulos para expulsar os demônios e para curar os enfermos. Mas se o nosso objetivo foi apenas alcançar as bênçãos de Jesus, nós ainda estamos presos naquilo que Ele pode nos dar e não naquilo que Ele já fez por cada um de nós. Jesus Cristo já nos comprou com alto preço. O motivo de nós estarmos aqui, primeiro, é a salvação que Ele liberou sobre cada um de nós. Essa é a diferença que tem que pulsar em nossos corações. O que nós estamos buscando dentro da igreja do Senhor? Qual é o nosso propósito de estar aqui todos os domingos? Eu e você, nós temos um chamado. E como nós estamos desempenhando ele aqui na terra? A palavra começa dizendo que quem quiser seguir a Jesus tem que tomar a sua cruz. E a primeira questão a nós pensarmos é que a multidão acompanha a cultura do reino. E essa frase você pode encontrar no Deus Infinito, Cristo Eterno, o Homem Imortal, um livro escrito aqui na juventude. Então você pode comprar no capítulo Postura do Reino. Nosso amigo Gustavo um dia pregou sobre postura do reino e falou essa frase. Preste bem atenção. A multidão acompanha a cultura do reino. O discípulo, ele vive a cultura do reino. Acompanhar e viver é totalmente diferente, porque as pessoas precisam se entregar. Acompanhar é querer ver o mover, o milagre acontecer. Mas viver é presenciar, é impor as mãos, é fazer parte daquela situação. E nós, o que somos essa noite? Simpatizantes, acompanhando a multidão que veio aqui este domingo? Ou realmente estamos vivendo a cultura do reino? Estamos aqui esta noite.
Vamos meditar em 3 ensinamentos. Porque nós precisamos ser mais participantes do reino de Deus. Mais participantes. E eu quero me atentar a 3 situações dentro desse versículo de um verdadeiro discípulo. Primeiro ensinamento que a palavra nos traz: se alguém quer vir após mim, ela diz, negue-se a si mesmo. E depois ela diz, tome a sua cruz. E eu quero começar por esse ensinamento: tome a sua cruz. Porque nós precisamos desmistificar algo que está em nossa mente. Nós, como cristão, igreja, muitas vezes falamos que a cruz de Cristo é pesada. E nós estamos carregando uma cruz. Quando tem algum problema na nossa vida, nós dizemos, olha, a cruz está pesada. O evangelho é pesado. Mas eu quero te lembrar que a cruz não é um peso, é um privilégio. A cruz, para um verdadeiro cristão, é um privilégio. É a cruz que nos trouxe vida. Não é pesada a cruz de Cristo. Não é pesada. Às vezes estamos na igreja, buscando os nossos desejos carnais, aquilo que vai sustentar o nosso ego. E por isso nos colocamos em adversidades na vida. E transferimos essa responsabilidade para a cruz de Cristo. Mas eu quero te lembrar que a cruz é um privilégio. A cruz não tem peso. A cruz, ela tira o evangelho do medo e traz o evangelho do amor. Vocês estão comigo? A cruz tira o evangelho do medo e traz o evangelho do amor. Estamos aqui para retribuir ou tentar viver o amor de Jesus Cristo na cruz por nós. Não há evangelho sem cruz. Mas não é pesado, é prazeroso. Se você entende ser um verdadeiro discípulo, eu quero dar alguns exemplos essa noite, para que nós possamos refletir e até o final entender se nós estamos acompanhando a multidão ou realmente estamos vivendo como discípulos de Jesus Cristo. Tomar a sua cruz. Nos dias atuais, ser cristão é bonito. Você falar que pertence a uma comunidade, a uma igreja, é bonito. As pessoas te elogiam por você ser cristão. E nesse meio dos elogios, às vezes, nós podemos se perder. Porque que tipo de cristão nós estamos apresentando dentro da sociedade? O que nossos ancestrais fizeram para que o evangelho chegasse aqui hoje, desta maneira, prazeroso para cada um de nós? Se nós não mudarmos a nossa trajetória, nós não vamos deixar grandes exemplos para as futuras gerações. Se nós continuarmos vivendo um evangelho sem a pureza de Jesus Cristo, nós não vamos ser referência para as próximas gerações. Mas há pessoas que entregaram tudo, que realmente carregaram a cruz e carregam a cruz de Cristo com muito amor, dedicação, porque entende ser um privilégio. Se nós compararmos com os profetas, nós entenderemos melhor este momento atual que nós estamos vivendo. Você não precisa abrir sua Bíblia, eu quero que você fique comigo no telão, Hebreus 11. Nós falamos da fé, dos heróis da fé, e ali, o capítulo inteiro, fala sobre grandes homens de Deus, que viveram um propósito eterno. Eu vou ler apenas o 35 ao 38.
para que essa noite nós começamos assim a analisar o que é ser um discípulo de Cristo. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns profetas foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. E agora, meu Deus, foram apedrejados. Pessoas foram serradas ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. 38. O mundo não era digno deles. Repita comigo: o mundo não era digno deles. Como o mundo nos vê hoje. O mundo não era digno daquelas pessoas. Para o evangelho chegar até nós, pessoas entregaram as suas vidas. Não é uma brincadeira, não é um conto, não é passageiro, é eterno. Homens foram cerrados ao meio pelo evangelho. E como nós tratamos o nosso dia a dia com Cristo Jesus? Qual é a dificuldade? O que nos prende? O que nos tira de se entregar totalmente a Jesus Cristo? Que tipo de evangelho estamos vivendo? Como têm sido as nossas escolhas, os nossos valores? Como nós se comportamos dentro da casa de Deus, com os nossos ministérios? O que nos prende de entregar tudo para Jesus? Essas pessoas, quanto mais sofriam, mais se entregavam por Jesus. E hoje, quanto mais facilidade, mais nós estamos se distanciando de Jesus Cristo. Porque, como eu disse quinta-feira, 15 dias na UTI com meu filho, realmente você se apega mais a Jesus Cristo. Mas quando está tudo bem, corremos o risco de entrar dentro da multidão. Mas esta noite, Espírito Santo de Deus, papai quer resgatar você para entregar tudo de novo para Ele. Para deixar as paixões da terra e viver as paixões do céu. Amém? Porque a morte é apenas o começo da vida. Eles não se venderam, porque sabia que havia maior ressurreição com Cristo. O sacrifício da cruz, para esses profetas, fazia toda a diferença. E sabe, eu quero pegar um gancho de quinta-feira, porque se você realmente acredita ser um soldado de Cristo, há outra situação que você precisa acreditar: a sua pátria não é na terra, a sua pátria é os céus. Soldado não se prende com aquilo que não é valores da sua pátria. Tome a sua cruz esta noite. Quem quer seguir realmente Jesus tem que tomar a sua cruz. O segundo ensinamento que eu quero deixar esta noite para nós é: negue-se a si mesmo. Lendo um livro, estudando, eu estou vendo quanto há de idolatria em nossas vidas. Porque nós achamos que idolatria são imagens, são algumas situações de adorações. Mas idolatria é tudo que tira o lugar de Jesus Cristo em nós. E o escritor vai dando tantos exemplos que você vai se perdendo ali, vai ficando até envergonhado.
porque é difícil negar a si mesmo. A igreja tem abençoado tanto a vida dos cristãos, que nós buscamos esses prazeres, e muitas vezes alcançamos eles, e eles ficam acima de Jesus Cristo em nossas vidas. Então esta noite eu quero voltar com você a pensar na renúncia. Primeiro ensinamento, tome a sua cruz. Segundo ensinamento, negue-se a si mesmo. Não dá para viver um evangelho se nós não negarmos as nossas vontades, as nossas paixões, os nossos desejos. Não tem como. Jesus precisa ser novamente exclusividade em nossas vidas. Jesus precisa ser exclusividade em nossas vidas. Eu quero citar um outro grande exemplo de um homem que realmente tomou a sua cruz, negou a si mesmo e seguiu um evangelho puro e verdadeiro. Esta passagem tem 2 capítulos em Atos e é mencionada em outras partes de Atos, mas ela tem muitos ensinamentos e eu não vou conseguir transmitir todos. Eu queria que você lembrasse comigo da história de Estevão, no capítulo 6 de Atos, do 3 ao 5, fala do chamado de Estevão. Eu quero que você traga à memória quem foi Estevão esta noite. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa, cheios para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram homem cheio isso. Sabe, um discípulo de Jesus, ele tem que ter boa reputação. Ele tem que ser cheio do Espírito e de sabedoria. Ele precisa ser cheio de fé e do Espírito Santo. Essas são características fundamentais de um discípulo que toma a sua cruz, nega a si mesmo e segue Jesus Cristo. Estevão, ele estava ali naquele tempo, cuidando dos judeus. A história conta que os judeus que aceitavam Jesus Cristo, eles eram excluídos da sua casa. Muitos eram expulsos por ser messiânico. E Estevão cuidava do almoxerifado, dos alimentos. Estevão estava ali cuidando dessas pessoas, por isso ele tinha boa reputação. A igreja acolhia essas pessoas no alimento, no consolo, no lar. A igreja se unia para que a fé de Cristo Jesus crescesse entre os irmãos. E Estevão era este homem de boa reputação, de coração aberto. E ele fazia tudo com tanta excelência. E a sua sabedoria era tamanha, porque ele cuidava dos pobres, da viúva, supervisionava a igreja. E quando ele foi um dia acusado, ele começou a fazer uma defesa diante dos juízes daquela época do Sinédrio. E Atos vai dizer, no 10 e no 11, que quando ele falava, as suas palavras eram tão fortes, o mover de Deus era tão forte, que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. 11. Então subornaram alguns homens para que dissesse: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sabe, após Jesus Cristo, Estevão foi a primeira pessoa a se entregar pelo Evangelho, mas de uma forma que foi subordinada.
Porque é fácil quando alguém morre, sendo alguém ruim, alguém que causa danos à sociedade. Mas uma pessoa que faz o bem nos revolta. Se nós pegamos alguém da nossa família que é carinhoso, que ajuda os necessitados, que faz o bem à humanidade, se alguém se levanta contra essa pessoa, nós ficamos furiosos. E eles lá se levantaram contra Estevão. Mas Estevão, cheio de graça, cheio de sabedoria, ele começou a aplicar uma defesa. E ele começou a falar, sabe, no versículo 15, desse mesmo Atos 6. Aquelas pessoas olharam para Estevão, e tamanha era a glória de Deus sobre a vida dele, que viram como um anjo, o seu rosto resplandecendo a glória de Deus. As pessoas viram em Estevão um verdadeiro discípulo de Cristo, que não se importou em negar a si mesmo, para entregar tudo pelo Evangelho. Fitando os olhos dele em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Se o Evangelho é tão pesado para nós, se o Evangelho é tão difícil, qual é o tipo de acusação que estamos sofrendo dentro da sociedade? Estão nos acusando porque fazemos o bem? Qual é a coincidência que tem de Estevão servindo Jesus Cristo e nós? Porque a Bíblia é um evangelho atemporal, não tem a ver só com aquele tempo, é sobre toda a eternidade. Do que estão nos acusando? Do que estão falando de nós? Sabe, eu participo às vezes de discussões sobre o tempo, por estar trabalhando com jovens, da mudança da igreja, mas isso não tem a ver com o evangelho que queima dentro de nós, porque a hora que a sociedade olha para nós, tem que ver resplandecer a glória de Deus. Não tem a ver com as luzes, com o momento somente aqui do culto. O ar, isso é o privilégio que nós temos da casa de Deus. O telão, a filmagem. Mas o que vale é o Espírito Santo queimando em nós, para que as pessoas olhem para nós e nos acusem de estar fazendo coisas certas, a ponto deles ficarem incomodados como nós abençoamos o próximo. Porque os mandamentos são: amarás teu Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Esta é a nova aliança que foi proposta para cada um de nós essa noite. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Mas vocês vão chegar lá. Vocês vão. O evangelho é tão pesado para você? Qual é a sua acusação? Qual é a nossa acusação? Atos 7, 54 a 60. E se você não chegar lá agora comigo, eu não sei o que vai acontecer. Vocês estão comigo? Ao ouvirem isso, depois que ele fez toda a exploração da defesa dele diante do Sinédrio, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio fitou os olhos no céu, meu Deus, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. 56. Então diz: meu Deus, eis que vejo os céus e o Filho do Homem. Meu Deus, repete comigo: e o Filho do Homem, hein? Sabe o que aconteceu? O dia que Estevão foi acusado e apedrejado, papai lá do céu, Espírito Santo, meu Deus, Jesus levantou do seu trono para receber Estevão. Será que o dia que nós partirmos, meu Deus,
Será que o dia que nós partirmos dessa terra, teremos a honra dos olhos espirituais abertos, olhar para o céu e Jesus Cristo ficar em pé e dizer: vem, benditos do meu Pai, possuir por herança? Está prometido para cada um de nós, mas só vai chegar lá quem renunciar tudo. Tudo. Jesus, a razão de nós estarmos aqui, ficou em pé no trono dele para receber Estevão. A que ponto nós estamos renunciando? Como nós estamos negando a si mesmo? Estevão perdeu tudo na terra, para conquistar tudo nos céus. Meu Deus, nós vamos chegar lá. 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado, porque na morte de um cristão sempre vai haver vida. E enquanto o apedrejavam, olha o que Estevão faz, meu Deus, olha, então apedrejava. Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu, e olha o 60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os, por causa deste pecado, não os. Saulo viu o testemunho de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Para Saulo ser o que for, virar Paulo, entregar esse evangelho puro para cada um de nós hoje, ele viu Jesus Cristo na vida de Estevão. Renunciar tudo é deixar a identidade de Cristo tomar forma em cada um de nós. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A ponto de olhar para os seus acusadores, os nossos acusadores, e dizer: não lhes condene por este pecado. Várias pessoas naquele dia foram impactadas, como Saulo. E Estevão, como eu disse, perdeu a sua vida na terra para ganhar a vida. Meu Deus, vocês não estão. Mas Estevão perdeu a sua vida na terra para ganhar a sua vida. Terceiro ensinamento da noite. Primeiro, tome. Segundo, terceiro, siga a Jesus. Siga a Jesus Cristo. O versículo 24, depois que Jesus fala e dá essas condições, ele fala bem assim: quem perder a sua vida, achá-la. Quem ganhar a sua vida neste mundo, Lucas 9, 24. Mas quem perder a sua vida, acha. Estevão vivenciou, literalmente, o evangelho de Cristo Jesus na terra. E essa noite, se seu coração está queimando aí esta noite, é porque Ele quer mais, Ele quer fazer mais pela sua vida, mais pela sua família, Ele quer te usar, e Ele quer que você se entregue totalmente a Ele esta noite. Vai pensando quais são as suas resistências, e olhando para esses grandes homens, sabe, eu fico pensando, qual é o tamanho da nossa dificuldade? Qual é esse peso que nós colocamos no evangelho? Qual é a nossa dificuldade? Sendo que Jesus Cristo explicou o que estaria acontecendo enquanto nós estivermos nessa terra. Mas para nós não se preocupar, que Ele estava preparando um lugar perfeito para cada um de nós. Seguir a Jesus realmente
tem a ver com perder a nossa vida, deixar as nossas vontades na terra para viver pelas vontades do céu. Quando nós estudamos Mateus 5, as bem-aventuranças, nós vimos que quem perde é que ganha no reino. Nós vemos ali que os ensinamentos são totalmente contrários ao que nós vivemos hoje. Totalmente contrário ao que nós vivemos e achamos que é de valor nesta terra. Mas eu queria contar uma história. Eu queria contar uma história para você esta noite, para que você pense o que é o Evangelho de Cristo Jesus. Se você não está satisfeito com os homens que foram cerrados ao meio, o Estevão que foi apedrejado, eu quero te trazer mais um exemplo. Se você estudar a história, você vai conhecer os dois irmãos moravos. Sabe, em 13 de agosto de 1727, algumas denominações se reuniram para orar. E nesse dia eles fizeram uma ceia ao Senhor. E quando eles estavam naquele auge do culto, naquele momento, eles tiveram uma visão. E esta visão mostrava o cordeiro sendo levado para ser imolado. Essas pessoas ficaram tão impactadas que eles começaram uma campanha de 24 horas de oração. Mas a visão do cordeiro se entregando naquela cruz foi tão forte que eles não conseguiam mais parar. E esta campanha de oração foi ganhando a Europa, foi crescendo. E ela durou 100 anos. Pessoas como John Wesley foram impactados por este mover. E aconteceu que ali existia essas pessoas de boa reputação. E esses jovens, orando, conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, soube que na Índia havia um agricultor com 3.000 escravos. Esses jovens foram comovidos, o coração deles apertaram, porque aquelas pessoas iriam viver confinadas até o restante das suas vidas, sem conhecer Jesus Cristo. E esses jovens se sensibilizaram e começaram a orar. Este agricultor, ele era ateu, e ele não quis receber esses jovens. Eles entraram em contatos e pediram uma oportunidade para apresentar Jesus Cristo. Mas este agricultor disse que ali não tinha espaço para essas coisas sem sentido. Mas ele prosseguiu, eles prosseguiram e continuaram. E depois, eles tentaram ir por um tempo como escravo. Mas aquele agricultor resistiu e falou que não tinha necessidade de comprar mais escravos. Mas aqueles jovens cheios do Espírito Santo, cheios de renúncia no coração, a fim de se entregar por uma causa maior do que essa vida passageira, choraram por aquelas 3.000 almas, buscaram alcançar aquelas 3.000 almas, ligaram para o agricultor e disse a ele, nós não queremos ir, que o Senhor compre nós pelo valor de um escravo, nós queremos apenas a passagem de ida. Apenas a passagem de ida para uma ilha, porque amaram 3.000 pessoas. Sabe, esses jovens estavam ali reunidos, e antes da partida do navio, eles ficaram ali em comunidade, os seus pais, seus amigos chorando, e dizendo para eles: vocês sabem que nunca mais vocês vão voltar. Vocês sabem que não tem mais volta, nós não nos veremos mais. E aqueles jovens sobem no navio e avista a terra. Quando o navio começa a partir, eles olham, lembra da visão e diz uma frase linda que eu e você precisa repetir esta noite.
navio vai se partindo. Ele olha para os seus familiares e diz: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Vocês não estão comigo. Vocês já louvaram esse louvor, mas vocês não entenderam que foi 100 anos de oração. E esses dois jovens olham para a família deles, pense nos seus filhos, entregando tudo, dizendo para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Quem ama Jesus aqui realmente, dá um glória a Deus de verdade. Meu Deus! Meu Deus, o Evangelho é prazeroso. Quem nos sustenta é o Espírito Santo de Deus. Sabe, João 14 vai dizer da grande ceia. E esta noite, Papai do Céu quer convidar algumas pessoas para se entregarem e receberem Ele como único e suficiente Salvador. Eu não estou te chamando para uma festa, para um passeio. Eu estou te convidando para uma eternidade. E ele começa a falar em João 14, para que eles saíssem à procura das pessoas, para que eles pregassem. Em certo momento ele vai dizer: force-os a entrar na grande festa. Lucas 14, eu vou ler um trecho. No 21, versículo 21. Os servos, vamos correr um pouquinho que meu tempo acabou. Os servos voltou e contou tudo ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Sabe, Papai do Céu está chamando vidas aqui esta noite que querem receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. No 14, 27 ele vai dizer: tome a sua cruz, negue a si mesmo. Ele fala a mesma coisa que ele diz lá em 9, 23. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser. Quem não tomar a sua cruz não pode ser meu. E o 33, ele vai dizer: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu. Espírito Santo de Deus, baixa tua cabeça. Espírito Santo de Deus, move os corações neste lugar. Meu Deus, o Senhor marcou um encontro esta noite com essas pessoas. Antes de eu estar aqui, o Senhor tinha me dado esta palavra.